Olá, eu estou na Escola de Extensão da Universidade de Passo Fundo. Estou aqui para conversar com vocês sobre alguns cuidados importantes que a gente precisa ter com os alimentos. Nessa época de correria, em que muitas pessoas foram ao supermercado e levaram grande quantidade de alimentos, existe uma preocupação muito grande com relação ao estoque, principalmente no que se refere ao prazo de validade. Então, quando a gente vai comprar alimentos secos, que são aqueles alimentos que estão embalados, que estão nas prateleiras, a gente precisa olhar com muito critério o prazo de validade e pensar quanto tempo eu preciso, em quanto tempo eu vou utilizar aquele alimento. Nesse caso, o prazo de validade ele tem que ser maior do que o período que eu pretendo usar o alimento. Caso contrário, eu corro risco de ter na minha casa um estoque de alimentos que já estão vencidos ou que estão muito perto do prazo de vencer e eu não vou vencer utilizar. Com relação às embalagens, a gente precisa também dar uma olhada e ver se elas estão inteiras, se não tem nenhuma embalagem, nenhum saco furado, se não está saindo nenhum tipo de alimento para fora dessa embalagem. Então, elas têm que estar íntegras. E olhar as características do alimento, principalmente quando a gente consegue dar uma olhada, né, nas embalagens transparentes. Chegando em casa, eu preciso fazer uma higiene das embalagens. Como é que eu posso proceder? Utilizando um pano, né, que pode ser com álcool ou então um pano com água e detergente, e vou passar na superfície dessas embalagens para tirar a contaminação, a sujeira, então que eu trouxe para minha casa. Depois disso, eu armazeno esses alimentos em um local fechado, um armário que não tenha umidade e que não seja muito quente, que é a forma melhor de conservar esses alimentos. No momento que eu abro essa embalagem, o ideal é que eu transfira esse alimento para um recipiente fechado e que use esse alimento por um prazo máximo de 30 dias. Depois disso, eu corro o risco de ter alguma contaminação, algum tipo de fungo, eu posso estar perdendo a qualidade desse alimento. Então, é importante não estocar alimentos com embalagens abertas por um prazo maior de 30 dias. Com relação às frutas e hortaliças, é importante a gente ter alguns cuidados também. Com relação à quantidade que eu levo para casa, eu devo levar para casa somente a quantidade de alimentos que eu vou estar usando no máximo por uma semana. Então, eu não vou conseguir estocar mais do que isso. Quando eu levo para casa, então, as frutas e as hortaliças que eu escolhi bem, que estão íntegras, que não estão murchas, que estão com as características adequadas, primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar das embalagens originais, né, dos sacos plásticos, enfim, da embalagem que eu trouxe esses alimentos, e limpar eles, lavar eles numa solução, primeiro numa água, em água corrente. Então, lavar bem, tirar toda a sujeira, desfolhar as folhas, né? Então, remover a sujeira que existe. Feito isso, eu vou colocar eles numa solução clorada. Como que eu faço isso? Eu faço uma solução contendo 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Que tipo de água sanitária que eu posso usar nesse processo para os alimentos? Aquela água sanitária que tem indicação de uso para alimentos. Então, eu vou olhar no rótulo, na parte de trás, onde tem as instruções de uso, e nesse lugar deve estar escrito o uso para frutas e hortaliças. Caso não tenha, então é uma água sanitária que eu não posso utilizar. Então, antes de vocês usarem ou antes de comprarem, deem uma olhada para ver se ela tem indicação para ser usada com alimentos. Então, feito isso, eu vou fazer essa solução, misturo a colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água, ou 2 litros e 2 colheres, e assim por diante, misturo bem, e coloco dentro dessa solução as frutas e hortaliças que já estão limpas, tá? Então, não posso colocar frutas ou hortaliças ainda com sujeira, elas têm que estar bem limpas. E esse processo eu deixo de molho durante 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Passado esse tempo, eu vou retirar
esses alimentos, né, as frutas e hortaliças da água sanitária e vou enxaguar eles debaixo da torneira. Depois disso, eu vou secar eles em um pano que pode ser um papel toalha ou pode ser um pano limpo. Após isso, colocar em uma embalagem limpa e colocar na geladeira. Então, esses alimentos, eles podem ficar, alguns ficam uma semana, alguns dias a mais, outros menos que uma semana. As frutas e hortaliças que eu vou cozinhar, né, que eu não vou consumir cruas, importante que elas sejam muito bem lavadas, e nesse processo eu posso estar usando uma esponja, né, mas essa esponja tem que ser especificamente para esse tipo de alimento, não pode ser uma esponja comum que eu vou estar usando na minha louça. Outro cuidado bem importante nós temos que ter com as carnes. Então, comprar carnes que a gente vai utilizar, quando chegar em casa, cortar ou armazenar elas, colocar em recipientes em plásticos ou em potes, com as quantidades específicas que eu vou estar usando em uma refeição, né? E armazenar no congelamento. Quando eu vou utilizar essas carnes, eu posso descongelar diretamente na panela, ou então, um dia ou 2 dias antes de usar a carne, eu posso tirar do freezer e colocar na geladeira. Então, esse é o processo correto que evita a contaminação. Deixar a carne em cima de um recipiente, da mesa, ou mesmo de noite fora da geladeira, é risco de contaminação, né, das superfícies, enfim, da própria carne, e além disso eu vou estar perdendo qualidade com esse produto. Então, bem importante, pode deixar na geladeira no máximo, o período máximo é de 3 dias. Outro cuidado bem importante também é em relação às superfícies da cozinha. Então, a cozinha onde a gente trabalha é um ambiente que precisa estar sempre muito bem limpo. Então, quando a gente trabalha com um alimento, terminou de trabalhar com ele, vai começar com outro alimento, essas superfícies, bancadas e os utensílios têm que ser muito bem lavados e higienizados. Então, quando eu trabalho com carne, o ideal é que eu use uma solução clorada, que pode ser no mesmo jeito, 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, e depois de lavados os utensílios, as facas e as tábuas, deixar nessa solução também pelo período de 15 minutos e depois enxaguar. A superfície, as bancadas, o balcão que eu vou usar para trabalhar, eu posso estar fazendo esse processo também. Com relação aos panos da cozinha e as esponjas, são outros itens que merecem cuidado especial. Então, vamos falar primeiro das esponjas. As esponjas que são utilizadas para lavagem de louças, elas precisam permanecer no período entre uma lavagem e outra, limpas e secas. Então, depois que terminar de lavar a louça, tem que enxaguar bem a esponja, lavar ela em água corrente, enxaguar e manter ela seca. Em uma superfície que não tenha umidade, de preferência. Periodicamente, dependendo do volume de louça que eu tenho para lavar, eu posso estar fazendo isso todo dia, eu vou ferver essa esponja, ou todas as esponjas que eu uso dentro da casa. Como é que eu faço? Eu coloco em uma panela, um recipiente com água, coloco a esponja dentro e fervo pelo menos por 5 minutos. Depois disso, secar a esponja e manter ela numa superfície seca, longe da umidade, longe de sujidades também. Os panos que eu uso para secar louça, também precisamos ter um cuidado. O ideal é que a gente utilize o pano para secar louça, né, para as atividades da refeição, da cozinha, e depois disso coloque para lavar. Então, o ideal é que eu troque o pano da casa, o pano de louça, de secar louça, pelo menos uma vez por dia. Usa para o dia, depois coloca para lavar, outro dia já pega um pano limpo. Então, é bem importante porque tanto o pano quanto a esponja, eles são fontes de uma contaminação muito grande. Então, cuidem esses detalhes, se cuidem, é bem importante que a gente cuide da nossa saúde para evitar ter outro tipo de doença, uma vez que a gente tem uma pandemia nesse momento e a gente precisa cuidar da nossa saúde. Um abraço.